A paz do Senhor, meus irmãos. Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui com esse vídeo da entrevista do Davi Neto. A gente vai então nesse vídeo analisar os pontos que o Davi Neto ele fala sobre as mudanças que estão ocorrendo na Igreja Pentecostal Deus de Amor, que ele quer fazer. E ele está sofrendo resistência da membresia, dos membros tradicionais. E antes de rodar o vídeo, eu quero pedir para vocês, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like, nos ajuda aí, para que o vídeo suba e outras pessoas possam também receber essas informações. Nós vamos seguir com o vídeo, vamos lá, vamos analisar a sequência da fala do Davi Neto, o que ele pensa, o que ele quer fazer na Igreja Deus e Amor. Eu não fiz em absolutamente nada peitando diretoria ou de uma forma rebelde. Não foi essa a ideia. Foi como se fosse um desabafo de aquilo que eu enxergo, né? Aí eu fiz. Não, ele peitou, na sim. Sexta-feira eu anunciei, falaram assim. Ele peitou a diretoria, peitou os membros. Segunda-feira. Eles fizeram na quinta, na sexta à noite, eu falo, segunda-feira às 20 horas, eu vou fazer um pronunciamento também, né? No meu Instagram. Sim. Cara, o fim de semana, eu falei, cara, vou sair de São Paulo, eu peguei a Karina, minha família, a gente foi pra praia, fiquei o fim de semana inteiro orando e jejuando ali, contemplando o mar, assim, Senhor, o que você quer de mim? Por que eu tô vivendo tudo isso? E eu já falo. Ele falou que, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Que eu estou vivendo isso. Viver isso como? Ele tem dinheiro, tem tudo, meus irmãos. Como assim viver isso? Ele não precisa nem de trabalhar mais. Falo que eu acho que tudo que a gente viveu precisava acontecer, né? Ah. Eu não acredito que alguém errou no percurso, diretoria. Não acho isso. Eu acho que tudo está no controle de Deus ali, conforme Ele determinou. Então ele acha que Deus está no controle ali que está fazendo aquela boate lá na igreja? Aí eu fiquei o fim de semana inteiro pensando, cara, o que eu falo perante essas pessoas que acreditam no futuro da Igreja de Deus e Amor, perante essas pessoas que acreditam nas novas gerações. Não, as pessoas, os membros não estão acreditando no futuro da Deus e Amor por causa do Davi Neto, né, que está lá com aquela igreja lá, mundana, tipo boate, aí não tem como. Eu preciso falar alguma coisa, né, e o que eu fiz, cara, eu fui orando, recebendo de Deus, recebendo inspiração. E chegou, cara, no fim de semana, meu celular não parava. Assim, todo mundo, cara, o que você vai falar? Eu falei, não sei, tô orando ainda. E assim, você vê que a igreja inteira parou pra ouvir o que eu tava falando, velho. A igreja inteira parou pra ouvir o que ele tava falando. Onde que ele viu isso daí, que a igreja parou? Eu não vi nada da igreja parando, meus irmãos. Que negócio é esse? Ele é o presidente dos Estados Unidos agora? Cara, não, eu olhei, tio. Número de visualizações assim. Não, simultâneo tava batendo quase 6 mil pessoas na live. Sim. De visualizações acho que foi 315 mil, assim, alguma coisa assim. De 3 horas. Muita gente, alcance de 800 mil pessoas. Mas o que tem a ver isso daí, uma coisa aí com a doutrina? Alguma coisa assim, cara. Que palanque, né? E quando eu tava voltando da praia para São Paulo, na segunda... Mas é claro, ele entra na igreja, quer mudar todo a doutrina da igreja, claro, que os membros, né, eles vão contra. Da tarde, eu falei pra Karina, cara, eu acho que eu recebi um insight que Deus tá falando comigo aqui, que Ele só simplesmente tá me dando um megafone para eu falar aquilo que eu sempre acreditei. Sim. É o que eu senti, né? Parecia que aqueles presidentes que vai falar para a nação assim. Lugar. Então veja, meus irmãos, que a pessoa vai, né, vai fazendo as coisas e acha que é Deus que está falando para ela fazer. Ela põe na cabeça aquilo que é Deus que está mandando fazer e vai fazendo essas coisas aí, errada. E eu tinha uma baita plataforma para falar que eu acreditava. E eu falei, cara. Eu falei, cara, a decisão é da diretoria, eu não tô aqui para tirar a decisão. Aí vocês vejam, ele nem é da diretoria, não é pastor, não é nada e fica peitando a diretoria. Como é que pode uma coisa dessa, né? E a Irene, a Débora deixa, a diretoria aceita isso. Não nenhuma, eu não sou diretor, a não vai mudar. É deles. Mas é isso que eu acredito, ó, biblicamente. Aí eu fui ponto a ponto do que foi falado na reunião da diretoria.
Ele não é pastor, não é diretor, não é nada. Aí ele vai lá e coloca coisa lá e discute coisas, discute a doutrina, se está errada, se está certa, põe na mesa. No pronunciamento. Sim. E cara, o que pegou no meu pronunciamento foi uma palavra que eu recebi em Goiânia, quando eu fui pregar lá, de um pastor que foi da nossa igreja por mais de 10 anos. Ele falou, ó, Davi, você não me conhece, mas eu te conheço. Ele conhece, cara, os bastidores da minha igreja melhor que eu. É mesmo. Porque ele trabalhou lá no prédio administrativo e tal. Chegou a trabalhar em São Paulo. Trabalhou em São Paulo com meu avô, né? E aí ele falou assim, cara, com lágrimas nos olhos. Eu falei, cara, eu não tenho dúvidas que a Igreja de Deus e Amor é uma igreja de Deus. Mas ela tem... Bom, aí eu tenho que discordar, porque a Deus e Amor é uma igreja, empresa da família Miranda, né? Porque desde o começo, o Davi Miranda, ele foi colocando tudo no nome da família, né? As coisas, emissoras de rádio e tal. E até hoje é da família Miranda. Não sai do controle da família Miranda. Nunca saiu do controle do Davi Miranda. Ela tem esfriado muita gente na fé. E ele falou chorando. Ele não falou levianamente. Ele não falou da boca para fora. Tanto que ele falou que ele teve que passar um processo junto com Deus para que ele saísse da Igreja de Deus e Amor. Ele mesmo fala que era Deus no céu, missionário Davi Miranda na terra, e a Igreja de Deus e Amor é o caminho, Jesus é a verdade. Mas quem que fez o Davi Miranda no céu? Foi a própria família Miranda, meus irmãos, que endeusou o Davi Miranda. Tinha várias músicas louvando o Davi Miranda e eles aceitavam. A própria Irene Miranda foi a primeira a fazer uma música louvando o Davi Miranda. Aquela que diz assim, missionário, quantas almas salvaste. Ela começou com essa idolatria aí. E depois foi seguido por outros cantores que fizeram música para o Davi Miranda e ninguém falava nada, o Davi Miranda aceitava. E por fim, depois da morte dele, eles fizeram o museu ao Davi Miranda. Quem fez o museu? A família Miranda. A vida. Tipo, né? Ele falou essas palavras. E ele falou, cara, eu enxergo hoje a Deus e Amor com todo respeito. Nas palavras dele, ele falou, olha, eu enxergo quando Jesus olhou para Jerusalém, falou, Jerusalém, Jerusalém, quantos profetas eu vou te enviar e você vai rejeitar todos. Então, essa fala falou dele... no pronunciamento? Não, eu não falei isso. Eu falei que ele falou perante isso. Ele falou, cara, diante disso, o que eu acredito que vocês precisam fazer? Eu acredito que vocês precisam fazer a oração de Daniel, pedindo perdão pelas gerações anteriores. Bom, aí pedir perdão não adianta nada, né? Você tem que pagar o salário dos dirigentes, que ficam trabalhando lá igual escravo lá para a família Miranda, valorizar os membros, ajudar os pobres da igreja, coisa que vocês não fazem. Vocês não dão nem um palito de dente para os membros. De algo que você não fez, de algo que você não acredita, de algo que você não representa. No meu pronunciamento, eu pedi desculpa para as pessoas que foram feridas de alguma forma pela cultura pesada e rígida. Tá bom, se você está pedindo desculpa, tira o dízimo da igreja, porque o dízimo não é mandamento do Novo Testamento. Chega lá e fala, não vai ter mais dízimo, nem votos também, não é a prática do Novo Testamento. Esse negócio de pedir perdão, isso é balela. Da Igreja Deus e Amor. Isso foi o que pegou. É mesmo. Porque o feedback que eu recebi foi, cara, quando você pediu desculpas por meninas... Porque o Zaqueu na Bíblia, meus irmãos, quando ele se arrependeu diante de Jesus, ele pegou e falou que ia devolver metade dos seus bens aí para os pobres. Que sofreram bullying na escola, pessoas que não têm autoestima alguma, pessoas que, né, essa severidade com a parte visual do corpo e vestimenta, foram feridas de alguma forma ou saíram da igreja, essas pessoas tiveram a sua voz ouvida. Então, o feedback que eu recebi é, cara, quando você pediu desculpas, eu chorei. Aí, no caso, antes, com o Davi Miranda era extremismo, agora vai virar liberalismo. Antes era salgado demais, agora vai liberar tudo. E, cara, eu simplesmente falei aquilo que eu sentia no meu coração. Sim. Porque é isso que eu enxergo, né? A gente tem grandes qualidades como igreja, mas eu acredito que a nossa... Tá, eu vou acreditar se você pegar a metade dos seus bens e dar para os pobres, né?
que é tudo o dinheiro dos vendedores de picolé, costureira, taxista. Eu tinha conversado com ele estava lá. Ana, eu falei, cara, vou sair de São Paulo. Eu peguei a Karina, minha família, a gente foi pra praia, fiquei o fim de semana inteiro orando e jejuando ali, contemplando o mar, assim, Senhor, o que você quer de mim? Por que eu tô vivendo tudo isso? E eu já falo que eu acho que tudo que a gente viveu precisava acontecer, né? Tá. Eu não acredito que alguém errou no percurso. Precisava acontecer, né? Diretoria, não acho isso. Eu acho que tudo tá no controle de Deus ali, conforme Ele determinou. Aí eu falei, Davi, você não me conhece, mas eu te conheço. Ele conhece, cara, os bastidores. Eu falei, cara, não é nem pela minha família que eu tô aqui. Porque é o que eu falei pra você, eu não ganho um centavo pra fazer ministério. Eu ganho da gestão financeira, que é a minha profissão. Trabalho. Então eu poder. Então ele ganha da gestão financeira, porque ele trabalha para a igreja, né? Então ele faz a gestão financeira da igreja, ele ganha. Aí praticamente ele ganha da igreja, não tem como. Seria muito bem ficar de segunda a sexta ali, no anonimato. Eu não sou ir fazer gestão financeira. E nós vamos ver que a maioria da família Miranda trabalha tudo na igreja, os netos dela. Tudo trabalham na igreja ali. Ter uma empresa. Exato. É o famoso nepotismo. Exato. E eu não sou figura pública, eu estou figura pública. Né? Eu tenho um perfil de Instagram fechado, que representa muito mais quem eu sou do que o Davi Miranda Neto. Sei. Então, assim, essas coisas que me mantêm, cara, todas as pedradas. Né? Sabe uma coisa que eu acredito? Assim, uma das mensagens mais marcantes que eu preguei, sempre eu falo que as melhores mensagens são aquelas que vêm da alma, né? Sim. Alguma experiência que você teve com Deus, alguma palavra que você recebeu, alguma coisa assim. Dificilmente eu faço algum sermão em que eu estou lendo a Bíblia, eu faço todo o processo ali. Não, normalmente algum... Ele está ali na Bíblia. Né? Sei. Eu, em cima disso, eu compartilho muito daquilo que o T.D. Jakes escreveu um livro, Esmagado. Sei. Né? Acho que é Esmagado por Deus em português. Eu li, Crushing, né? Mas acho que chama Esmagado. Esmagado. Eu acho. Mas enfim, esse livro lá na rede social, o A.W. Tozer, que ele tem um ditado que ele falou, olha, Deus não usa ninguém antes de esmagar essa pessoa. Uau. E eu falei, mas onde que o Davi Neto está sendo esmagado, meus irmãos? Meu Deus do céu. Ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem casa, não precisa se preocupar. Onde que ele está esmagado está sendo o povo aí, pobre, que ganha o salário mínimo, não tem casa para morar, paga aluguel. Cara, é isso que eu não sabe se vai ter comida para comer amanhã. Tô vivendo. Essa é a forma como eu enxergo, né, a minha leitura espiritual de tudo que a gente está vivendo. Claro que muita luta, muita guerra espiritual, né? Então a gente vence isso só. Tá, vamos ver o profeta Elias, né? O profeta Elias não tinha nem comida para comer. Que Deus teve que usar o corvo que pegava a carne lá do castelo do rei lá para levar para ele comer. Porque ele não tinha comida para comer. Na oração, na intimidade com Deus, no jejum, mas eu vejo o processo que Deus está me submetendo. Assim, eu já tive muitas palavras que eu vou... É o processo, né? O processo tem tudo, né? Na vida. Aí vai lá e cria uma boate lá dentro da igreja. Né, ser usado por Deus e tudo mais. E glória a Deus, cara. Amém. Só que ninguém considera o custo disso, né? O custo disso... Usado, vamos ver lá, usado, né? Cadê os paralíticos, irmãos? Cadê os paralíticos? Cadê os cegos, surdos, a libertação dos endemoniados? Cadê? No culto do Regenere. É gigante, né? Então você vê todos os discípulos, Jesus, ele precisou primeiro ser esmagado. Ele falou na cruz, Senhor, pensa completamente diferente dele, é um cara completamente diferente e tal. Mas, cara, eu sei que o que eu represento. Eu represento o Evangelho da Graça. Sim. Eu represento o Jesus que eu conheci pessoalmente. Eu represento a transformação que vem somente pelo Espírito Santo e não... Aí ele fala que ele representa o Evangelho da Graça, né? Por imposição de regras. Eu represento o mover do Espírito Santo de dentro para fora. Eu represento um coração genuíno que ama a Deus. Deus mandou eu abrir uma igreja no deserto. Falei, cara... E ele falou, olha, eu tenho orado por você, pela sua família, você precisa continuar tudo que você tem feito. Aquilo foi muito marcante para mim, porque é um cara que... É porque eles estão mudando a igreja, eles estão querendo fazer a igreja virar liberalismo. A Débora Miranda mesmo estava lá na igreja lá do Samuel Ferreira, né?
Diz que ela estava lá no velório lá da esposa do Samuel Ferreira. Então eles estão se unindo com essas igrejas. Coisa que antigamente jamais a igreja, o Davi Miranda, permitia. É tudo para resistir o que eu represento. Que a Igreja Deus Amor era uma igreja diferente, agora quer ser igual às outras. Essas mudanças e tal. E voltando à história, esse projeto de discipulado tem tocado esses pastores que, né, de décadas de igreja e tem já transformado. E esse pastor falou, olha, o projeto Eclésia transformou minha vida. Eu falei, cara, que... O projeto Eclésia transformou a vida dele, não é Jesus que transformou, né? É o projeto Eclésia, né? Eclésia, ninguém nem entende o que é isso daí. Forte, né? Isso diante desse cenário, né? De muita resistência e tal, você começa a ter umas afirmações de Deus. Fala, olha o resultado de tudo. E cadê esses pastores aí que saem lá do Eclésia para pregar? Não, a gente não vê, né? Que arrebata a multidão. Cadê? Ninguém vê eles. O que você tem feito. A gente tem na nossa cabeça que durante essas transições a gente vai ter uma única igreja. Mas não. A gente vai ter duas. E o desafio de vocês é administrar as duas. Eu falei, cara, faz sentido. Onde que está na Bíblia que tem que ter duas igrejas? A igreja é só uma, não tem essa de duas igrejas. Então ainda vocês vão ver aí que ele já está falando. Ali na mesma área ali vai ter duas igrejas ali competindo uma com outra. Uhum. E ele falou, e eu não estou falando nada novo aqui, o próprio Jesus falou que a única coisa que impede um reino de expandir é se ele estiver dividido. Ok. Jesus falou isso, um reino dividido então a igreja, ela está dividida. Não subsiste. Então, a Deus Amor está dividida. O desafio de vocês é sentar na mesa, os avós e os netos, e falar, olha, eu não te entendo, eu não concordo, outra vez não penso que nem você. Não faria assim. Mas eu sei que Deus está na sua vida e a gente vai caminhar junto. E ele falou isso, cara. Não tem como existir isso daí, porque a pessoa vai falar, não, o outro pode fazer aquilo lá e na outra igreja não pode, né? Na igreja Deus Amor não pode usar tatuagem. Lá na igreja do Regenere vai poder usar tatuagem? Como assim? Aí fica aquela discordância, lá é pecado e na outra igreja não é pecado. E a gente sentiu o mover do Espírito Santo na reunião. É mesmo? Deus estava lá. Né, assim, de manifestar. Eu senti a presença de Deus. Eu falei, cara, a gente precisa ouvir essa palavra, porque é muito isso que a gente tem vivido, né? As gerações anteriores que construíram todo o caminho, foram desbravadores de terreno, conquistaram almas, conquistaram grandes coisas, mas Deus sempre tem uma nova geração. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele trabalha com cada Deus sempre tem como ele quer. Deus sempre tem uma nova geração. Onde é que está escrito na Bíblia? Ele fala a coisa da cabeça dele, né? Essa palavra desse pastor me trouxe muita reflexão. Foi, cara, talvez a gente não está entendendo ainda por completo o contexto que a gente está vivendo. Porque você está no meio do negócio. Quem está olhando de fora... Meio do furacão. Você enxerga melhor, né? E essas palavras dele, eu acho que resumem muito bem aquilo que a gente tem vivido. Foi, cara, se a gente não entender que a galera das antigas gerações, né, a famosa irmãzinha do coque, que quando começa a profetizar sai da frente e tal, e você teve muito mover de Deus. Agora ele rotula as irmãs, né, a irmãzinha do coque. Ele debocha, né, irmão, chamando as irmãs do coque. A irmãzinha do coque. A nova geração também tá com sede de Deus, cara. O Gustavo Pai. Que a irmãzinha do coque é aquela irmã cafona que usa coque e tal. Uma vez deu uma palavra que compartilhou uma palavra que eu trago comigo sempre, ele dizendo sobre Davi, e aí é muito um terço da população. Então as coisas vão ter que mudar, né? Exato, né? Então eu não consigo negar, é impossível negar o poder de Deus nas antigas gerações. A minha dificuldade, cara, como que Deus se movia tanto e a igreja não conseguiu fundamentar na Bíblia. Fundamenta. Agora ele está falando que esses membros antigos, eles tinham movimento espiritual, mas não tinha conhecimento bíblico, né? Não tinha fundamentação bíblica. É o que ele está dizendo, né? Ninguém era tudo assim, tapado, burro, não sabia nada da Bíblia, só ficava só orando, e não conhecia nada da Bíblia. Mas
ainda falta muito conhecimento, ainda falta muita... Falta conhecimento. Ó. Agora ele vai trazer o conhecimento para o povo. Né, discipulado, teologia. Discipulado, teologia. Né, teologia era considerado pecado no último século, né? E agora... Fala que teologia era considerado pecado. Onde que ele viu isso que é pecado? Eu nunca vi que era pecado. Onde que ele viu que é? Não sei onde que ele viu isso daí, que teologia era pecado. Só o fato de você estar lendo a Bíblia, você já está fazendo teologia. Que teo é Deus e logia é estudo. Você está estudando sobre Deus. Agora a gente está reformulando a escola teológica, que é um dos outros projetos que a gente está fazendo. A gente contratou uma empresa, isso dentro do projeto Eclésia, uma empresa especializada em ensino à distância, porque não tem como você fazer tudo presencial com... Mas cadê esses pregadores aí que tem teologia que a gente não vê? Porque o que a gente vê pregando nas igrejas de Deus e Amor é só vire pro irmão, fala isso. Só isso daí. Esse ano vai ser o ano da sua vitória e tal. Milhares de igrejas ao redor do Brasil. Não tem pregação profunda, né, da Bíblia. Então, assim, tudo isso a gente está fazendo agora. Então, a minha dificuldade é não enxergar esse conhecimento, né? Tipo, cara, pessoal, tinha muita unção, só que essa falta de conhecimento nos levou a ter uma cultura que acaba ferindo. Quer dizer, ele põe culpa na falta de conhecimento, mas a questão, o que era? Era a liderança que oprimia os membros. E isso ele não fala. Tinha muita oração, tudo, e tinha uma opressão em cima dos membros que colocava lá. Você era obrigado a carimbar carteirinha, uma carteirinha que parece um livro, até hoje tem que ficar carregando aquilo lá, parece um livro. Tinha que ficar carimbando, tinha que ir em 2 ceias, tinha que pegar voto, tudo isso daí. Quem é que fazia? Era a liderança, era o Davi Miranda. Então não tem nada a ver com falta de conhecimento bíblico que ele está falando. Eu expulsando pessoas da nossa igreja. Então a minha dificuldade é essa. Agora a dificuldade deles é porque, como eu não tenho o dom... Ele põe a culpa no povo, né? Mas o culpado era a liderança, não o povo. O povo não tem poder de mudar nada lá, porque o povo não tem voz ativa, não manda em nada. O povo é só para ir lá e sentar no banco, assistir o culto e dar dinheiro. O povo não vota, os membros não sabem nada que está se passando, que eles vão fazendo as coisas que dá na cabeça deles lá, quebra, destrói, reforma, do jeito que eles quiserem. Do meu avô, um missionário da Miranda, orava e levantava 50 paralíticos. Então isso é muito... Aí ele fala que o Davi Miranda orava e levantava 50 paralíticos. Eu não sei onde que ele viu isso aí, né? Nem o apóstolo Pedro fazia isso daí. Ele está falando que o Davi Miranda fazia isso. Eu queria saber isso daí. Mais explícito, mas você falou sobre João Batista, que Jesus chamou como o maior homem nascido de uma mulher. Não fez um milagre. Entendeu? Então, o pessoal olha pra mim e fala, esse moleque não tem unção. Falei a última vez que eu não consigo pregar daquele jeito pentecostal. Então, quanto mais se grita, mais unção você tem, né? Então, o pessoal não vê unção na minha vida, né? Por conta dessas questões. O pessoal precisa ver o milagre ali, não vê o... Sabe uma palavra que está me vindo à mente? Eu preciso fazer seu nome grande entre o povo de Israel. Não era contra os inimigos. O povo de Israel teve resistência contra Josué, uma nova liderança. O Davi Neto, ele quer mudar tudo, né? Ele quer pegar aquela doutrina do Davi Miranda e anular toda. Acabar com aquilo lá. Sim, né? Então eu sinto que eu vivo muito disso, né? Especialmente uma figura como meu avô, que foi no século passado uma das maiores no meio evangélico brasileiro. Eu falei, em cima dessa reunião que a gente teve com o pastor lá, eu falei, cara, os sapatos do Davi Miranda são... Quer dizer, ele teve uma reunião com os pastores, quer dizer, ele não é pastor, ele não é nada, e teve uma reunião com os pastores. Como é que pode uma coisa dessa, hein, meus irmãos? Ele não é pastor, não é presbítero, e aí teve reunião com os pastores. Não tem currículo de pastor. Muito grandes para ser preenchidos, né? Eu não almejo ser ele, nem seguir a trajetória dele, cara. Infelizmente a Igreja de Deus e Amor não vai voltar mais a ter avivamento, porque eu tive um sonho, antes do Davi Miranda morrer, eu via a Débora num salão, e naquele salão rodeado de obreiros, e naquele chão tinha aquele assoalho de madeira. E quando ela falou alguma coisa lá, aí 70% dos obreiros foram tudo embora, pastores, presbíteros.
E 70% eram os que tinham mais experiência, que arrebatavam multidões. E ficaram 30% dos obreiros e pastores, sem expressão espiritual. Aí ela mandava aqueles obreiros, pastores, dar lustro no assoalho para voltar o brilho. Mas o brilho não voltava, porque era um brilho artificial, né? Quando o assoalho ele fica velho, ele perde aquele brilho lá do verniz quando ele é novo. Aí quando eu acordei, eu consegui interpretar esse sonho, que o assoalho era o avivamento, aquele brilho, né? Era o avivamento que a igreja tinha antes, original. Aí a Igreja Deus Amor perdeu esse avivamento, e agora a Débora, eles iam querer dar o avivamento por meios artificiais, que é o assoalho, jogando cera, jogando líquido, para os obreiros tentar dar aquele brilho no assoalho, que é o avivamento. Mas através de quê? De meios artificiais, e isso daí se cumpriu quando, do falecimento do Davi Miranda, eles começaram a colocar luz colorida na igreja, telões, coisas artificiais para que haja avivamento. Mas o avivamento não vem, porque isso daí são coisas artificiais. E o avivamento de Deus mesmo não é por meios artificiais, de telões, luzes coloridas. O avivamento de Deus só vem por meio espiritual, do Espírito Santo. E hoje se cumpriu esse sonho porque eles estão tentando a todo custo trazer esse avivamento através de telões, de luzes coloridas, de escurecimento do ambiente. E no sonho mostrava, irmão, esse avivamento não vai voltar mais. Esse avivamento que a igreja teve, espiritual, não vai voltar mais na Igreja Deus Amor. E o que pode acontecer? A Igreja Deus Amor ela vai diminuir e vai ficar uma igreja pequena, igual a Igreja Brasil para Cristo, que depois da morte do Manuel de Mello, ela diminuiu de tamanho e ficou pequena, está aí ainda, mas é uma igreja sem expressão. E não adianta pôr telão, luz colorida, que não adianta. O avivamento não volta mais. Não porque Deus não quer, é porque eles não querem voltar a ser como era antes, orar, jejuar. Eles não querem mais isso aí. Tanto é que não tem mais oração nas igrejas, nos cultos. No culto vocês vão ver 5 minutos de oração só. Eu sou o Davi Neto, eu não sou o missionário Davi Miranda. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai continuar tendo frustração, porque até brinca. Então, de vez eles focar em Deus, né, que dá o avivamento, eles ficam lembrando do Davi Miranda. Eles acham que quem trazia o avivamento era o Davi Miranda. Não era. Era o povo que jejuava muito, que orava. Por isso que tinha avivamento. Era por causa do povo, da igreja, que é o povo. Brinquei recentemente, né? Meu avô usava o avental branco. Tanto é que tinha vários pastores usados. Tinha o presbítero Borges, tinha outros pastores, vários, que eram muitos usados por Deus. Não era só o Davi Miranda. Só que eles focam só no Davi Miranda. E falava de um jeito muito, muito característico dele. Eu falei, cara, se eu quisesse conquistar as pessoas, eu usava avental branco e tal, e seguia o modelo dele. Mas vocês vejam que eles focam só no Davi Miranda. Eles esquecem dos outros pastores que eram muitos usados, que conseguiram, né, fazer a igreja alavancar naquela época. Só que eles focam só no Davi Miranda. Modelos mudam. Porque eles falam que tudo foi o Davi Miranda, tudo que fez crescer a obra, mas eles não valorizam os milhões de obreiros e pastores. Né? O evangelho permanece igual, mas a forma como se comunica o evangelho vai mudando. Muito forte. A forma como se comunica o evangelho muda, né? Quer dizer, como assim? O evangelho é uma coisa só, não muda nada. Não tem como mudar. Por que você acha que é tão... Milagre, não estou falando do milagre físico, através do milagre de Deus na vida dele. Sim, né? No todo, né? E o mesmo Deus continua hoje. Né? Então eu creio, porque Deus deu a palavra.
Essa é a única forma. Essa é a única coisa que me motivou a fazer o que eu estou fazendo, porque ninguém que enxergou o que eu enxergo quis fazer o que eu estou fazendo. Né? A minha esposa até falou aqui antes da gente entrar, quem mais poderia estar fazendo o que o Davizinho está fazendo? Por quê? Até o nome do meu avô eu tenho, né? Agora ele fala que por ele ter o nome do avô dele, que é Davi, né? Que o Davi Miranda tinha o Davi, que era o Davi da Bíblia, mas o Davi é um nome que não é muito bom não, porque Davi foi adúltero e assassino. Aí ele fala que tem o nome do avô dele, mas o avô dele tem o nome de Davi, que é o rei Davi da Bíblia. E aí ele acha que é predestinado. E até eu sendo da família, neto dele, já sofro o que sofro, qualquer outra pessoa já tem. Ele está sofrendo muito, né, meus irmãos? Toda hora lá, você vê ele nas praias, nos lugares tops aí do turismo, restaurante. Outro dia ele estava lá no Japão, comendo aquela comida japonesa. Teria saído há muito tempo, então eu creio no milagre, porque essa mudança de mentalidade, que na palavra original é metanoia, que é o que a gente chama de arrependimento, Sim. é o foco do evangelho. Sim. O evangelho é você reconhecer que, cara, tem alguma coisa em mim que precisa mudar. Aí você vem até Jesus e deixa o Espírito Santo fazer esse milagre em você, de transformação, renovação de mente, é Romanos 12:2. Então, essa mudança, cara, que é o que eu dependo de Deus trazer para milhares ou centenas de milhares de pessoas, eu creio somente no milagre de Deus, porque foram muitas décadas, né? Dentro de um único contexto e tudo mais. Só que eu acredito que eu vejo o Rival, ele é um cara, sempre foi um cara impetuoso, né? Um cara que fala o que pensa e tal. Então eu respondo, cara. Eu respondo muita gente. Eu respondo muita gente, porque a maioria dos... Ele responde, né? É assim. Assim, quando eu recebo uma crítica de verdade, tipo assim, cara, você tá fazendo isso, mas eu acho que isso aqui que você tá fazendo não faz muito... Uma filha, eu não sou só... Entra mais um item na lista de prioridades, né? Exato, eu não sou só um líder ministerial. Eu não sou só o neto do Davi Miranda. Eu sou uma pessoa que tenho desejos, sentimentos, família. Então esse regenera aí não vai para frente, porque só fica ali, meus irmãos, fica ali e não sai daquilo, já vai fazer 10 anos, né? Porque o que Jesus falou? Um reino dividido não pode subsistir. Se a igreja está dividida, como que ela vai subsistir? Não tem como. A igreja está dividida entre duas igrejas ali, uma igreja liberal e uma igreja tradicional. Enfim, várias outras coisas que acontecem na minha vida, né? Então, eu dei uma segurada no sentido, cara, o que eu tô falando com a minha forma de atuação? E eu acredito que é em cima dessa palavra de Deus. Eu coloquei nas mãos dele e tirei um pouco a minha mão, né? Assim, eu tô confiando que Deus sabe o que tá fazendo. Sim. O ritmo que a gente vinha era insustentável. Okay. Aí ele fala que o que ele está fazendo, Deus sabe o que ele está fazendo, tal. Então ele fica assim, tira o corpo fora, né? Então fica ali, né? Não vai sair dali. Vai sair quando acabar tudo ali, não tiver mais ninguém ali, aí sai. A minha esposa me forçou a tirar férias ano passado, com mais de 60 dias vencidos. Ela falou, você vai tirar férias. Não, mas tem o aniversário do Regener. Não, você grava e você viaja. E a gente foi e tal. E agora tudo isso acontecendo, assim, você vê a trajetória, você fala, cara, o momento agora é completamente diferente de quando a gente começou. A gente já passou muita coisa. Começou com o Regener e abriu, mas continua do mesmo jeito. É o mesmo povinho lá, porque a maioria que tem ali é membro da Igreja Deus e Amor, que está indo lá no culto dele. Se tirar os membros da Igreja Deus e Amor, fica o que lá? Uns 30 pessoas ali, 40 só. Agora eu não tenho uma visão clara do que Deus quer que eu faça ou deixe de fazer. É muito mais um momento de confiar, entregar nas mãos dele e ter fé que ele vai fazer. Talvez uma das coisas mais difíceis a gente não para. Tempo do ano passado, mais ou menos um ano, eu estava indo numa consulta de manhã, assim, despretensiosamente, eu estava no carro ali orando, né? Eu estava orando aí, Deus me deu uma palavra sobre filhos, a gente não tinha nem planejado ainda nada. E Deus falou, olha, eu já conheço seus filhos, mas assim, ao mesmo tempo... Aí Deus falou, né? Deus fala tanto com ele, e aí como se ele tem tanto poder assim de falar com Deus, e por que não...
não ora para os paralíticos, cegos, aleijados lá no culto do Regenere. Isso que eu não consigo entender, viu? Se alguém puder me explicar. Olha para os seus antecessores, né? Meus pais, por exemplo, estão na igreja há quase 4 décadas. Obrigado por ele ter sido esse pai tão bom ao longo da... Tem essas diversas limitações, né? O Regenere fora do guarda-chuva da Deus de Amor, tenho certeza que estaria muito melhor, né? Muito mais membro e tal. Se o Regenere não tivesse na Igreja de Deus de Amor, não ia estar zerado. Nem existia mais. O Regenere está aí ainda porque tem os membros que vão lá no culto dele lá. Porque senão, se ele tivesse aberto o Regenere aí fora da Deus de Amor, já estava falido, já igual a igreja do pastor Sérgio Sora. Não vai para frente, não. Aí é muito fácil, até qualquer um, né, que quer abrir uma igreja, abre uma igreja dentro de outra igreja, claro, é muito fácil. Você pega toda a estrutura da igreja e vai seguindo adiante. Claro, você pega os membros que estão ali, que vão frequentar o culto. Então é uma coisa muito fácil. Qualquer um faz isso. Quero ver pegar lá, sair lá para fora, abrir um salão e ficar lá pregando e esperando vir novos convertidos. Pessoas frequentando, mas não foi isso que Deus me chamou para fazer. Exato. O pessoal acha que eu escolhi fazer ministério. Não, cara. Deus me colocou lá, eu nunca quis fazer, né? Eu sou um cara de exatas e eu tô tendo que lidar com gente. Isso é para mim uma tortura, cara. É uma tortura, velho. Ele tá vendo aí, ele tá falando que tem que lidar com gente, é uma tortura, tá vendo? Aí vocês aí que estão aí, tá vendo como é que é? Uma tortura lidar com vocês aí. Com os membros aí do Regenere. Porque, pra mim, fazer a planilha ali, cara, é tranquilo. É 1 mais 1 igual a 2. Pronto, não tem outra resposta. Não tem. Agora gente, com pessoas, 1 mais 1 cada pode ser. é seu caso. E você lida com pessoas e como é que essa pessoa tá emocionalmente, espiritualmente, cara, é um desafio. E outra questão do meu perfil, eu sou um cara muito mais apostólico do que pastoral. E hoje eu vejo Deus me chamando para uma função pastoral. Então o caso dele, o que é? Ele não tem currículo para ser pastor, para dirigir igreja. Você vê que ele só vai uma vez lá no sábado, lá o culto dele, não é? E aí montou o Regenere e fica aí nessa daí, atrapalhando lá a Igreja Deus de Amor, porque fica aquela boate lá, né? Aquele monte de telão, luzinha colorida. É isso aí. Agora sentar e beleza, cara, me fala aí seus problemas. Cara, isso é uma tortura pra mim. Mas eu tenho que fazer. Sim. Porque a minha figura pede isso, né? Se eu tô ali liderando os jovens e compartilhando minha experiência, o que é conhecer a Deus, eu preciso ser esse ouvido pra galera, né? Porque João Batista apareceu no Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. E as multidões iam até João Batista no deserto, naquele sol do deserto da Palestina. E ali não tinha telão, não tinha luz colorida, não tinha nada, meus irmãos. João Batista não pregava na escuridão, não pregava à noite, não batizava à noite, batizava no sol escaldante. E a multidão ia lá para ser batizado por João Batista. E hoje nós vemos, precisa de tanta coisa para a pessoa ir para a igreja. E eu tenho me esforçado nisso, eu prometo, né? Mas não é fácil. Eu sou um cara muito mais estratégico, cara, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, deixar de fazer aquilo. Esse é muito mais meu perfil, né? Então, meus irmãos, é isso que eu queria passar para vocês, esse vídeo aqui da fala do Davi Neto, fazendo uma análise aí geral, para vocês saberem, entenderem o que ele fala, né? Porque tem muitos membros que não recebem informações, não sabem o que está acontecendo, então a gente vai passando aí as informações do que ele pensa, né? Entender a mente dele, do que ele quer fazer. E quem quiser fazer o comentário, faça o comentário aí embaixo. Se você concorda ou se você discorda, você é a favor do Regenere ou você é contra o Regenere? Você é a favor das mudanças na Igreja Deus Amor? Você acha que a Igreja Deus Amor tem que virar uma igreja liberal? Liberar o brinco, batom, pintar as unhas, tatuagem, cabelo rabo de cavalo? As pessoas, os homens, as mulheres pintar cabelo de roxo, de amarelo. Se você concorda, você põe aí embaixo. Se você não concorda, fala: não, isso não é de Deus, isso não é igreja de Deus.
Aí você põe aí seu comentário, não tem problema. E esse é o vídeo que eu queria passar para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like. E eu agradeço por assistir. Até a próxima, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.